de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tanto Judas como Tiago foram irmãos ou meio-irmãos de Jesus Cristo. Algumas pessoas se assustam quando nós fazemos menção do livro de Judas. Alguns pensam, como Judas poderia ter escrito algum livro? Nós não estamos falando daquele que traiu Jesus. Nós estamos falando de Judas, meio-irmão de Jesus, autor, ou seja, escritor desta epístola universal. Tanto Judas como aquele que escreveu a epístola universal de Tiago são irmãos de Jesus Cristo, ou meio-irmãos de Jesus Cristo. Algumas pessoas, ao lerem a epístola universal de Tiago, dizem: abram comigo a epístola do apóstolo Tiago. Isto não é verdade, porque haviam 2 discípulos que posteriormente transformaram-se em apóstolos de Jesus Cristo. Um deles se chamava Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. O outro também se chamava Tiago, filho de Alfeu. Porém, aquele que escreveu a epístola universal de Tiago não foi nenhum destes 2 discípulos, mas sim aquele que também era meio-irmão de Jesus. O que me chama a atenção é a humildade, é a simplicidade de Judas no início desta carta. Ele poderia muito bem dizer Judas, irmão de Jesus, ou Judas, meio-irmão de Jesus. Mas ele disse Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aleluias. Judas escreve esta carta às igrejas da Ásia Menor, assim como também Pedro escreve a sua segunda carta ou epístola. Qual foi o propósito desta carta ou epístola? Judas escreve contra os falsos mestres, porque levantaram-se alguns homens que eram na verdade o que nós chamamos de antinomianistas. O que é isso? Aqueles que se posicionavam contra a lei de Moisés. Porém, o próprio Martinho Lutero que cunhou este nome, antinomianista. Mas na verdade, se nós formos voltar para o Antigo Testamento, nós perceberemos que havia 3 tipos de lei: a lei cerimonial, a lei ritual, a lei civil e a lei moral. Lei cerimonial, lei civil e lei moral. Na verdade, a lei cerimonial e a lei civil foram transitórias, foram leis que eram válidas na época de Israel, na época da antiga aliança. Foram leis transitórias. Qual foi a lei que permaneceu? A lei moral, porque a lei moral é a lei do próprio Deus, refere-se aos 10 mandamentos, os quais foram resumidos em 2: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tiago, no capítulo 1, versículo 27 da epístola que leva seu nome, diz: mas a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, amor ao próximo. Guardar-se da corrupção do mundo, amor a Deus. Portanto, os antinomianistas, eles combatiam com ímpeto a lei de uma forma geral, de uma forma generalista. Ou seja, eles eram abertamente antinomianistas. Qual era o posicionamento daqueles mestres, ou falsos mestres, ou pseudo-mestres? Era que a fé era suficiente, que a salvação era pela graça, por intermédio da fé. Uma vez vivendo na dispensação da graça, não havia mais necessidade
de estar subordinado, subjugado ao jugo da lei. Ou seja, o que eles faziam? A partir disso, eles diziam o seguinte: aquele pecado que você cometeu, ou aquele pecado que você comete ou pretende cometer, não tem nenhum problema mais. Sabe por quê? Porque você já foi salvo pela graça. Então você pode continuar pecando, Deus não vai te condenar em nada. Você pode continuar no pecado, porque você já foi salvo pela graça. Sabe o que é isso? É uma das doutrinas de João Calvino, o calvinismo, que prega a predestinação fatalista. De acordo com Calvino, Deus escolheu alguns, Ele selecionou alguns da humanidade, elegeu estes para que fossem salvos. Ou seja, uma vez escolhidos, uma vez eleitos, ninguém mais poderá tirá-los do inferno. Isto não é verdade. Isto dá vazão ao liberalismo teológico. Isto dá vazão, aleluias, à iniquidade, à transgressão, ao pecado infiltrado dentro das igrejas. Meu Deus! Aleluia! 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 E aí no versículo 3 ele começa a dizer: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, ou seja, com todo o zelo acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O próprio Judas é categórico ao dizer que a intenção inicial era compartilhar com os irmãos da Ásia Menor sobre a comum salvação. Porém, houve uma necessidade maior, uma necessidade urgente, que era exortá-los, que era admoestá-los, que era falar com eles concernente aos falsos mestres que haviam se infiltrado no meio do povo. E então ele começa a encorajá-los a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Sabe o que é batalhar? É travar combate. Quando ele fala batalhar pela fé, ele está dizendo: olha, lutem pelo evangelho que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos, com todo o ímpeto, com toda a ousadia, com toda a coragem, com toda a autoridade. Não permitam que os tais lobos devoradores se infiltrem no meio da igreja. Aleluia. Batalhem pela fé. Eles estavam falando sobre o evangelho que foi dado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. E ele começa a dizer: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Convertem a graça em dissolução. Sabe o que é dissolução? Impureza sexual, imoralidade sexual, perversão sexual. Aqueles que infiltraram-se no meio de vocês estão transformando a graça de Jesus em dissolução. Não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Vocês foram salvos pela graça, então vocês podem fazer tudo, porque uma vez salvos, salvos para sempre, de acordo com Calvino afirma. Vocês foram salvos. Permita-me fazer um trocadilho. A graça não é de graça. Aleluia. A graça não é de graça. O próprio Jesus falou: o que vocês ouviram? O que vos disseram? Que se alguém adulterar, seja apedrejado. Eu, porém, vos digo que se você olhar, apenas cobiçar, você já pecou. Você já é digno de morte. Então a graça não é como eles pensavam. Já que a graça veio, não há mais lei para nos condenar. Então agora nós temos liberdade para praticarmos aquilo que queremos. E é o que está acontecendo dentro de muitas instituições religiosas,
que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, que se dizem até pentecostais, mas permitem que o hedonismo, que a busca desenfreada pelo prazer, penetre nas igrejas. Paulo havia admoestado a Timóteo concernente aos falsos mestres. Ele diz: haverá tempos trabalhosos, ou seja, tempos espiritualmente difíceis. Se levantarão homens obstinados, cruéis, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, irreconciliáveis, com aparência de piedade, mas negando a existência eficaz da mesma. Paulo já havia advertido a Timóteo concernente a isso, e é o que nós estamos vendo. A verdade é essa: estão mercantilizando a fé. Martinho Lutero se levanta, o grande reformador, há 501 anos atrás. Ele coloca pilares, 5 pilares. Esses pilares já foram vilipendiados. Já falamos em reformar a reforma. Sabe o que está acontecendo hoje? Um desengavetamento das indulgências. É toalha ungida, é lenço ungido, é vassoura santa. Isso é indulgência. Ou seja, se eu não consigo palpar, se o meu Deus não é algo tangível, palpável, eu preciso de alguma coisa, de algum material para que eu possa mostrar que o meu Deus existe. Água ungida. A fé não é mais suficiente. Hoje o povo tem credulidade, mas não tem fé. Porque ser crédulo é uma coisa e ter fé é outra coisa. Credulidade é você acreditar naquilo que é visível. Ter fé é acreditar naquilo que é invisível, é naquilo que é impossível na ótica humana. Por isso que Abraão é o pai da fé, porque Deus falou com ele: ó, aleluia, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ele não falou para a terra que eu estou te mandando. Ou seja, Abraão teve que sair de casa pela fé, e lá na frente é que Deus mostraria para ele o caminho, a rota, a direção. É muito fácil chegar na rodoviária e dizer assim: eu quero pegar um ônibus para determinado lugar. Eu vou ver escrito o itinerário do ônibus. Agora Deus falar com você: ó, vai para uma terra que eu vou te mostrar, é outra história. Você sai completamente sem saber para onde vai. Isso é fé. E hoje, infelizmente, irmãos, as pessoas estão sendo enganadas dentro das igrejas por esses hereges, por esses falsos profetas, por esses falsos mestres, por esses falsos doutores, esses lobos com aparência de ovelha. Estão sendo enganados. Até shampoo já tem Jeová Rafá, para você usar no cabelo e os seus pensamentos serem completamente transformados por Deus. Misericórdia, meu Deus. Transformavam a graça em dissolução, em impureza sexual. Aleluia. E ele fala assim: ó, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, e aos anjos que não guardaram o seu principado, está falando daqueles anjos que se rebelaram no céu, os anjos que caíram, os anjos caídos que desceram junto com Lúcifer, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades, ofendem as autoridades. Sabe o que Deus está falando aqui?
insubordinação, insubmissão. Nós temos que conhecer o princípio da autoridade espiritual. Lá no livro de Números, a Bíblia fala que Arão e Miriam se rebelam contra Moisés e começam a questionar: porventura Deus também não fala conosco? Aí Deus promove uma audiência com os três. Deus promove uma reunião com os três. É o seguinte, Arão, é o seguinte, Miriam, quando eu quero falar com alguém, eu me manifesto através de visão ou de revelação, mas quando eu quero falar com meu servo Moisés, eu falo com ele cara a cara, tete a tete. Sabe qual é o problema de Miriam e Arão? Moisés era o mais novo, era o caçulinha. Só que Deus escolhera para que ele fosse um líder espiritual. Nós não podemos nos levantar contra uma autoridade espiritual, porque toda autoridade foi otorgada, foi instituída por Deus. Assim como nós estamos sujeitos às autoridades da terra, nós estamos sujeitos às autoridades também dentro da casa de Deus. E tem um detalhe: não é porque o missionário Robert é mais novo do que eu não vou respeitá-lo, sendo ele meu líder, não. Aí eu estou indo de encontro às escrituras e não ao encontro. Se o pastor coloca sobre mim um líder com 20 anos, eu preciso obedecê-lo, porque ele é uma autoridade espiritual. Ele pode ter 15 anos, se o pastor falar vai ser seu líder, eu tenho que obedecê-lo. A última palavra tem que ser dele. O que tem de crente rebelde na igreja não está escrito. Eu não vou obedecer, sabe por quê? Porque eu tenho 20 anos de igreja, ele só tem um. Mas o pastor colocou ele para ser seu líder, então respeite. Ele é a autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. Independente da idade dele, você tem que respeitá-lo, independente do tempo de crença que ele tenha. Isso é autoridade espiritual. Arão e Miriam se rebelaram contra Moisés. Perceba nesse texto que o próprio arcanjo Miguel não ousou repreender Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. O que tem de gente dizendo por aí que está pisando na cabeça da serpente, eu só conheço um: Jesus. Todos aqueles que dizem que pisam na cabeça da serpente caem dentro de pouco tempo. Nunca vi um pregador ficar de pé. Meu Deus. Quem pisou na cabeça dele foi Jesus. Eu e você não. Nós temos que saber dividir as coisas, diferenciar as coisas. Arcanjo Miguel não ousou repreender o diabo, ele falou: o Senhor te repreenda. Hierarquia, autoridade. Reconheceu o principal dele muito antes, e a gente não consegue entender isso. Vituperam, ofendem as autoridades. E aí eu pulo para o versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. 3 coisas eu vejo aqui: liberalismo, cobiça e rebelião. Liberalismo. Você foi salvo, aproveite. Para com esse negócio de ficar orando, jejuando, indo para a igreja. Você já está salvo. Vai curtir uma praia com sua esposa, ir para a igreja pela manhã, para a escola dominical. Você está ficando maluco? Você já foi salvo pela graça, meu amigo. Você já foi salvo pela graça, minha irmã. Para com esse negócio de tanto sacrifício. É o liberalismo. Tudo pode. Tudo pode fazer. Meu Deus! Aleluia! Aleluia. Cobiçosos como Balaão, a cobiça, fala mais alto, querendo cargo, posição, status, destaque, assim como os fariseus que alçavam, galgavam
os melhores assentos nas sinagogas, porque queriam ser vistos pelos homens. Quando jejuavam, iam para as praças públicas, com o cabelo desmantelado, os olhos cheios de remela, a boca fedendo, para dizer que estava jejuando. Hipócritas. Eu não preciso mostrar para meu irmão nem para ninguém que eu estou jejuando. Isso é intimidade minha com ele. Rebelião como Corá. Se levantaram Corá da terra, virão contra Moisés. A terra engoliu todo mundo. Meu Deus! Que tem de crente rebelde. E a rebelião é igual a pecado de feitiçaria. O que tem de crente rebelde é que o líder olha e fala assim: vamos fazer uma gincana? Não, não gosto. Vamos fazer um ensaio? Não posso. Vamos fazer um jejum? Não gosto de jejuar. Vamos fazer uma maratona bíblica? Odeio ler Bíblia. Sempre se rebela contra o líder. Sempre se rebela contra o pastor, sempre se rebela contra o líder do departamento. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele não respeita ninguém, ele não respeita regras, ele acha que tudo está certo de acordo com o ponto de vista dele. Cuidado, está perdendo o seu tempo na igreja. Meu Deus. Porque se eu estou na igreja e eu não sou subordinado ao meu pastor, à minha liderança, é melhor eu procurar um outro lugar para ir. Se eu não aceito o que é estabelecido na igreja, eu procuro um outro lugar para eu frequentar. Porque se eu ficar dentro da igreja me rebelando contra meus líderes, eu estou em rebelião. Isso é como feitiçaria. Estou perdendo minha salvação, perdendo o meu tempo na igreja. Versículo 12: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água. Sabe o que é nuvem sem água? É a mesma coisa de um sepulcro caiado. A diferença é que o sepulcro caiado, ele é bonito por fora, por dentro está podre, tem ossos. A nuvem sem água não, ela é muito bonita por fora, mas por dentro não tem nada, é oca. Os falsos profetas são nuvens sem água. Tem uma aparência de pregador, tem uma aparência de que é usado por Deus, tem uma aparência, mas quando você vai ver é fogo estranho, é manipulador, é enganador, é mercenário. Está na frente da igreja, está na frente do púlpito, mas está enganando o seu irmão, está enganando sua irmã, está enganando sua esposa, seu esposo, seu filho, está se prostituindo lá fora, está trazendo porcaria para dentro de casa, doenças até venéreas para dentro de casa, está se contaminando lá fora. É nuvem sem água, parece que é bonita, mas não tem nada, é oca. Temicha tori, komikau e faias, shuriagaias sai. Tikimino comanda racia cada vedate, Tikamanto comanda sabinaia se, Imanto e caia sai, caia sai. Aleluia. Nuvens sem águas levadas pelos ventos de uma para outra parte. Eu não obedeço o pastor, eu vou pregar no ministério que está hoje, ó. Nuvem sem água, facilmente levada. Venha pregar na minha igreja, vou. Venha pregar, vou. Não precisa falar com o pastor não, para que não tem culto da igreja. Rebelde é levado para outra parte com facilidade. Qualquer vento de doutrina derruba ele, porque ele não está firme na rocha. Qualquer ventinho de doutrina, qualquer doutrina de demônio derruba ele, porque ele não tem alicerce, não tem base, não tem fundamento na palavra de Deus. Versículo 19: estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Causam divisões, porque ele começa a se rebelar contra o pastor. Daqui a pouco ele implanta o seu ponto de vista na igreja. Aí ele começa a dividir. Daqui a pouco ele sai da igreja e carrega consigo um grupo. É o que mais acontece hoje em dia. Vamos fundar uma igreja porque Deus me chamou para ser pastor. E eu não aceito ser mandado por homem. Eu não nasci para ser subordinado a homem.
eu não quero mais obedecer o pastor Daniel, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fundar minha própria igreja. Só que ele se esquece que quem não tem chamado não vai muito longe. Ele funda a igreja e com menos de 6 meses ele afunda. É o que mais tem hoje em dia. Virou moda. Lá na minha cidade agora mesmo saíram 13. Fundaram uma igreja. Rebeldes. Vários presbíteros e alguns membros. E sabe o que o pastor presidente falou na reunião ministerial? Quem é membro, se voltar, só vai tomar ceia depois de 6 meses, vai ficar no banco sentado. Quem é presbítero, vai voltar a tomar ceia depois de 1 ano e vai ser membro. Se ele quiser ser presbítero, ele vai ter que começar do zero de novo. Vai ser auxiliar, diácono, até ser presbítero, para deixar de ser rebelde. O problema do falso mestre é que ele não apenas é rebelde, ele está dividido e ele leva o povo com ele. Ele causa divisão. E sabe qual é o problema desse tipo de pessoa? É que eles ficam de igreja em igreja e dizem assim: olha pastor, meu tempo aqui acabou, Deus falou comigo que agora eu tenho que ir para o ministério tal. Aí chega para outro e diz assim: ó, eu saí de lá porque aquele pastor não vale nada. Mentira, o problema não é o pastor, o problema é você. Meu Deus, aleluia! Porque quem não tem base, quem não tem alicerce, quem não tem fundamento, quem não conhece a palavra de Deus, ele muda de igreja e culpa o pastor, mas o problema é ele. Então Judas, ele nos exorta a tomarmos cuidado com esses tipos de pessoas que estão infiltrados nas igrejas. E é por isso que a nossa revista da Escola Dominical vai trazer uma lição importantíssima, que é falando sobre o dom de discernimento de espíritos. Eu sempre falei, é o dom que a igreja mais precisa, sobretudo nos tempos atuais. Verdade. Todo mundo quer profetizar, é maravilhoso. Todo mundo quer ter dom da cura, de operação de milagres e maravilhas, palavra da sabedoria, palavra da ciência. Mas o dom imprescindível, indispensável para a igreja atual, é o dom de discernimento de espírito. Nunca se viu tanta mentira no meio do povo de Deus. Teve até um macumbeiro que subiu no púlpito, revelou a vida de muita gente da igreja, e depois você, olha, eu sou macumbeiro, viu? Depois do culto. Pessoas antigas na igreja se comportando como neófitas na fé, como inexperientes, como se não conhecessem nada da palavra. Irmãos, discernimento de espíritos são 3: o de Deus, do diabo e do homem, que é a carne que a gente fala. Se alguém te entregar alguma coisa, alguma visão, alguma revelação, e aquilo que você receber, se não estiver de acordo com o que está aqui, não foi Deus que falou contigo. Pode ter sido qualquer coisa, menos Deus. Irmãos, o diabo entra nas igrejas, até a línguas estranhas ele imita. Eu já cansei de ver pessoas cantando em macumba, língua de macumba. Eu já vi de expulsar dentro de uma casa uma vez. Uma mulher estava numa campanha de oração, a mulher começou a cantar, e os irmãos, que coisa linda, lindo, sai capeta! Era coisa do diabo, não tinha nada a ver com Deus. Irmãos, as coisas de Deus são lindas. As coisas de Deus não trazem escândalo. Nós temos que ter discernimento. Pelo fruto conhecereis a árvore. Esse negócio de uma pessoa chegar aqui e pular, rodar, gritar, e tome isso, Deus manda dizer isso, e lá fora não vale nada. É uma pessoa que na sociedade não tem nome, é uma vergonha para a igreja. Cuidado. Cuidado, porque isso é fogo estranho. Cuidado com Nadab e Abiú. Fogo estranho. Sabe o que é fogo estranho? Fogo fabricado pelo próprio homem. A fonte não é Deus, é o homem que fabrica.
Ele quer manipular, ele quer usar técnica de emocionar o povo, para emocionar o povo chorar. Sabe o que um amigo meu estava falando lá em Campinas, São Paulo? Eu parei de pregar. Falei, por quê? Porque eu vi o esboço de um amigo meu pregando. Eu falei, não, chega, não dá mais para mim. Ele colocou o esboço, e no meio do esboço estava escrito assim: neste momento a igreja chora. Ou seja, ele tinha que usar uma técnica para que a igreja chorasse naquele momento da mensagem. É um absurdo. É um absurdo. Então hoje, irmãos, tem tudo que você pensar, e até mais, dentro das igrejas. E a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. O que tem de gente saindo com 5, 10 mil das igrejas não está escrito. Traz semente de casa, coloca a semente no copinho. Eu chamo 70 pessoas aqui na frente, cada uma vai trazer 100 reais. Conte aí quanto dá. Na minha cidade um levou 7 mil, porque a metade ficou para a igreja. Imagine se um camarada desse entra numa igreja com 5 mil pessoas, quanto ele arrasta? Estamos fazendo do Evangelho uma forma de ganhar dinheiro mesmo. Você chega no Facebook desse camarada, que eu não vou dizer o nome por questão de ética, tá ele com carro, teto solar, roupa de grife, rico, só anda de avião, só ganha dinheiro de fiel, não faz nada. Como diz meu pai, não dá um prego na mão, mas está ganhando dinheiro. E aí as pessoas que pagam um preço, irmãos, que vivem uma renúncia para o Evangelho, vivem aí, só Deus sabe como. Olha Paulo, o que Paulo sofreu para pregar o Evangelho. E Paulo fabricava tendas, Paulo trabalhava. Então que nós tomemos cuidado. Vamos tomar cuidado. Vamos observar a fonte. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Se uma pessoa tem um comportamento aqui de crente fervoroso e lá fora ele é um bandido, não é crente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Parar de julgar o irmão. Ah, se eu vejo o irmão no movimento, ele é avivado. Se eu vejo o irmão parado, não é avivado. Avivamento não é isso. Avivamento pode gerar movimento, mas movimento nunca produz avivamento. Verdade. Eu aprendi um livro que eu li, não me lembro o nome do autor. Existem 3 características de um cristão verdadeiramente avivado. A primeira delas é ter a imagem moral de Deus. A segunda é ter a mente de Cristo. E a terceira é ter o fruto do Espírito. Aleluia. Glória. Então se eu sapateio, pulo, relampagueio, pego fogo aqui, mas eu não tenho fruto, vamos passar, irmãos, a observar melhor as coisas. Nós não podemos ser receptores passivos. Temos que ser ativos. Temos que confrontar. Temos que ser como os cristãos bereanos.